Bom dia, vamos lá com os nossos desafios da maternidade. Vamos torcer. Vamos torcer para dar certo agora. Vamos tentar chamar a Mariana aqui para participar. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se eu acho a Mariana. Eu vou tentar clicar aqui, Mariana, para ver se eu mando um convite para você. Vamos ver se vai dar certo. Que estranho, mas também não está aparecendo essa opção para mim. De convidar a Mariana. Não sei. Eu tô achando que hoje está com algum probleminha técnico. Porque quando eu fui entrar eu já vi que estava diferente. Ó, a Mariana está dizendo que não consegue receber o convite e eu também não consigo enviar, né? Não aparece essa opção aqui. Vamos ver aqui, doutora Mariana, transmitir ao vivo, doutora Mariana. Lá, vamos ver se vai dar certo agora, Mariana. Mandei um convite, tomara que dê certo. Vamos ver. Pode ser alguma coisa técnica mesmo, né? Do próprio Instagram. Bom dia, pessoal que está aí, não desistam, porque se der certo vai ser uma conversa muito proveitosa, tenho certeza. Vamos ver se aparece lá para Mariana. Bom, mas enquanto a gente não consegue, né? Bom dia, Ana. Bom dia. Enquanto a gente não consegue, a Mariana vai tentando, eu não vou sair e começar de novo, porque eu já saí 3 vezes e não resolveu, né? Então deve ser realmente alguma coisa de ordem técnica que a Mariana não está conseguindo logar aqui na página. Quem está ouvindo, está conseguindo ouvir bem? Está tudo certo? Né? Como é que está o som? Quem puder mandar um sinalzinho aí de positivo para ver se está tudo ok. E a gente vai tentando. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Oi, oi, oi. Ouvindo bem. Obrigada. Obrigada. Ah, agora vai dar. Espera lá, agora vai dar. Aqui, chegou o convite da Mariana agora. Ai, que bom. Agora vai dar certo. A Mariana já vai entrar. Deu certo? Oi! Ai, que Bom bom! dia! Bom dia, Mariana! Ai, que bom! Eu liguei de novo meu celular, desloguei o Instagram, loguei e aí deu certo. No Ai, que bom! sábado, quando eu fiz uma live com uma colega, também a gente teve esse problema. Eu acho que é o meu Instagram, como eu conecto 3 contas, eu acho que às vezes ele dá uma bugada. Mas Mas agora deu certo. que bom que deu certo. Eu já estava tristonha aqui, mas eu ia Eu falar também com... falei, poxa vida, é uma live que eu ia gostar tanto de fazer com a Simone, mas deu certo. Que bom, é isso aí, vamos lá, né? E aí, feliz Dia das Mães, né? De novo para você. Conversamos ontem, mas que Deus nos abençoe nessa missão, né? É E que a gente verdade, Mariana. consiga sempre buscar as armas para ser melhor, né? Instruir nossos filhos a serem pessoas melhores. É isso mesmo, Mariana. Que a gente consiga, assim, nos aproximar de ferramentas que nos auxiliem, né? Nessa jornada que é tão linda, mas também é tão desafiadora para todas, né? É, Então é sem dúvida, assim, algo que a gente precisa de bastante conhecimento, apoio, para ir adiante, né? bem isso mesmo. Ao mesmo tempo, né, Simone, eu estava assistindo as lives anteriores com a TT e com a Georgia, né?
sobre como o mundo atual exige da mulher, da mãe, da esposa, né? Hoje em dia a gente tem tantas funções. Ao mesmo tempo que é muito mais exigido, a gente também tem muito mais acesso a ferramentas que podem nos ajudar a conseguir superar todas essas dificuldades, né? Então, isso também é um motivo para a gente ter coragem de sempre seguir em frente, né? Nessa missão que é a maternidade, né? E eu achei muito legal quando você me convidou para fazer a live, porque eu acho que o espaço singular, né, que a gente participa desde o final do ano passado, né, com o Vicente, é um lugar onde a gente encontra muito essas ferramentas de apoio para um maternar melhor, né? Não existe um maternar correto, né? Mas com certeza, quando a gente busca auxílio em pessoas que estão preparadas, né, para nos ajudar, para nos auxiliar, essa missão se torna muito mais fácil. Ai, que delícia ouvir isso. Eu fico muito feliz, Mariana, e ainda mais vindo de você, né? Que é uma mãe tão especial, tão singular, que é um ser humano que realmente tem esse olhar voltado pro aqui e agora, que também está assim, por dentro de tudo que está acontecendo, entende da importância do trabalho, né? Dizer isso, então realmente é algo que me deixa assim bem honrada, de verdade. Fico muito feliz. Eu E acho quando... que é uma Pode coisa que eu falar. gostaria que todo mundo tivesse essa noção de como esse auxílio faz toda a diferença, né? E às vezes a gente pensa, poxa, mas eu preciso sempre confiar no meu instinto de mãe, né? Tem muita mãe que fala essa frase. Não, eu acho super mega importante você confiar no seu instinto materno. Mas você é uma pessoa e seu filho é outra. Talvez o que funciona de instintivo para você não vai ser tão instintivo na vida dele. E quando a gente conversa com outras pessoas e vê outras maneiras de interpretar aquela sensação, aquela atitude, aquilo que está acontecendo na vida da criança, você vai ajudar mais ela a crescer, né, Simone? Exatamente. E você sabe, Mariana, que isso que você trouxe é algo que a gente tem comentado com as outras mães, mas é um assunto que nunca esgota, porque nós aprendemos no modelo com as nossas mães e era um modelo que não tinha isso para olhar, né? Não tinha essa parte ainda para dar conta. Então as nossas mães nos ensinaram, né? As nossas famílias nos ensinaram com as ferramentas que tinham no momento. Então era uma época onde o desenvolvimento emocional da criança também não era visto, não era atendido. Hoje nós temos essa oportunidade de fazer e ainda estamos engatinhando, né? Ainda eu tenho certeza que você também, enquanto médica que sabe melhor que eu dizer isso, que tudo que nós estamos vendo hoje ainda está muito no início, né? Conexões incríveis que nós não sabíamos como que se formavam, como que se estabeleciam, por que as coisas iam acontecendo daquele jeito no organismo. Hoje a gente está tendo explicação, né? E o papel da inteligência emocional, mais do que nunca, tem trazido isso, né? Tem mostrado a influência que exerce como um todo na vida, né? Na vida da pessoa, do organismo. Várias doenças hoje são explicadas, né, através realmente dessa conexão que a gente vai fazendo com o modo de pensar, com o modo de se alimentar, com o modo de lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente busca inteligência emocional para os nossos filhos, a gente está dando o melhor que a gente pode dar para eles. É a melhor escolha. É importante aprender matemática? Super importante aprender matemática. É importante saber ler e interpretar e viajar? Super importante tudo isso. Mas de nada adianta se a criança não tiver inteligência emocional. Porque é como você colocou, quando a gente desenvolve isso na criança, todas as escolhas da vida dela, desde o que ela come, desde o que ela assiste, desde o relacionamento que ela permite ter, desde a maneira como ela se coloca dentro daquele relacionamento social, vai ser diferente, né? Ela vai interpretar aquilo de uma maneira diferente. E realmente, antigamente nem se usava esse termo, né? Não. Nem se sabia o que era inteligência emocional. Se criava da maneira que eles achavam conveniente criar para a época, dentro daquele contexto de mundo. E hoje esse mundo é muito diferente, né, Simone? Nós Exatamente. Está completamente mudado e que muda a cada ano. Olha, né, a realidade que a gente está vivendo hoje.
uma realidade que a gente jamais imaginava ano passado que a gente teria que enfrentar, né? E que os nossos pequenos teriam que enfrentar também, né? E quando você me convidou para falar sobre conciliar maternidade e profissão, acho que talvez nem seja esse termo, quando eu estava me preparando para falar, eu acho que é integrar maternidade e profissão. Eu acho que fica mais fácil, até para a gente lidar com isso. Só existe uma forma, que é usar a sua inteligência emocional para fazer isso. Né? Porque se você não tiver essa inteligência, esse jogo de cintura para conseguir equilibrar o que a tua profissão te pede, o que a maternidade te pede, não vai dar certo. Alguma coisa vai sair errada e você não vai estar bem. Você não vai conseguir se dedicar de maneira adequada. Né? Então, eu acho que super cabe esse termo também no assunto que a gente vai conversar hoje, né? Com certeza, Mariana. E esse é realmente o intuito da conversa, né? Porque você é uma mãe que tem os seus afazeres da profissão, e que é mulher, e que é filha, e que é esposa, e que é mãe, né? Então, administrar tudo isso, lidar com tudo isso, é realmente achar uma maneira de integrar tudo isso no seu dia, no seu tempo. E olha que importante o que você está dizendo, né, sobre a inteligência emocional, sobre o autoconhecimento. Porque realmente quando essa mãe, que é também esposa, que é mulher e que é profissional e que é tudo isso, se conhece e consegue olhar um pouquinho para si, fica mais fácil, talvez, algumas escolhas, fica mais fácil, talvez, abrir mão de coisas que realmente naquele momento não são importantes para mim. Né? Eu realmente né? priorizar, exatamente. Então, porque não existe como você conciliar maternidade e profissão se você não fizer uma lista de prioridades, né? E você trabalhar dentro dessas prioridades. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou? Qual é o meu limite em relação a determinada situação? Né? E a gente só conhece esse limite quando a gente se conhece, né? Quando a gente se analisa e sabe o quanto aquilo vai precisar exigir do meu tempo e do meu emocional para que ele dê certo, né? Olha só, Mariana, isso que você está trazendo, né? Que interessante. Outro dia eu estava lendo um livro e o autor trouxe um exemplo, né, sobre essas escolhas, essas prioridades que a gente vai colocando no dia a dia. E ele deu um exemplo assim, bem prático, bem simples, mas eu penso que cabe bastante, porque fica de uma forma bem clara de entender, né? Que ele até conta uma historinha, que a mãe estava em casa, estava num dia assim com a casa super bagunçada, ela não estava se sentindo muito bem, os filhos estavam lá na maior bagunça, quarto tudo esparramado de brinquedo e cozinha suja e aquela confusão, né? E de repente ela recebeu um telefonema dizendo que era a sogra e a cunhada que vinham de tarde para tomar café, porque estavam com saudades de comer o bolo dela e que queriam muito, né, sentir aquele cheirinho de bolo que só ela fazia, fazia tão bem e tal. E naquele momento, o autor conta assim, que ela sentiu, né, aquele rompante, assim, aquele sangue subindo. E agora, minha Nossa Senhora, minha casa tá uma bagunça. Eu não tenho ingrediente para fazer o bolo que elas querem. O que eu vou fazer? Ai, ela falou que na hora disse, tá bom, desligou o telefone e começou a gritar com as crianças, tipo louca. Vocês não sabem que não é para deixar as coisas esparramadas. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês querem me deixar louca, vão já arrumar isso aqui, se troque, olhe para vocês, vamos escovar o dente, pentear o cabelo, seus relaxados, porque isso, porque aquilo. E vamos. E pegou os menores e foi pro mercado, tipo uma louca e descabelada, e passava pelos corredores e as crianças falavam, mãe, olha isso aqui, que nada, vamos de uma vez que eu tô com pressa. Você não sabe que a sua avó vai lá com a sua tia de tarde e eu tenho que fazer o café. Então, assim, ela realmente destruiu a manhã dela, né? Até chegar aquele momento, ela trabalhou feito uma maluca para dar conta de agradar alguém. Então, o autor diz, né, veja só o que acontece nesse momento, quando você realmente não olha para si, não respira, não se escuta, não se conhece.
Será que eu quero receber essas pessoas que eu gosto dessas pessoas? Não tem nada a ver com gostar ou não. Mas será que eu quero receber elas hoje? Né? Nesse momento que eu estou em casa com os meus filhos, nesse momento que a minha casa está bagunçada, que eu não estou afim de organizar, que eu não estou afim de cozinhar. Então eu penso que se naquele momento, né, como o autor bem traz, ela tivesse dito, olha, eu agradeço, eu fico muito feliz em saber que vocês gostam do meu bolo, mas vamos combinar um outro dia? Porque realmente hoje eu não dou conta. Hoje a minha casa tá bagunçada, os meus filhos estão aqui, tudo despenteado, tá cheio de brinquedo por toda parte. Então hoje não dá, mas outro dia eu prometo que eu faço com o maior carinho. Ouvindo assim, parece uma coisa muito fácil, né? Parece Mas é assim muito difícil, né, Simone? Como é difícil dizer não quando a gente não consegue fazer. A gente tem essa tendência, né, de querer abraçar e dar conta de tudo. E não é bem por aí. Porque quando porque a gente, exatamente, Mariana, porque assim, muitas vezes a gente não consegue olhar para aquela situação e pensar que tem uma outra maneira de resolver, né? Porque eu não aprendi naquele momento a me ouvir. Eu não sei o que de verdade eu quero. Será que eu preciso realmente agradar, né? Nesse exemplo, está falando de agradar a sogra, de agradar a cunhada, mas a gente sai por aí agradando pessoas o tempo todo, né? E você vai colocando nesse papel, vai colocando aí funções que eu tenho que agradar enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto isso, enquanto aquilo, enquanto nananana, e vai fazendo coisas que você não queria, e vai deixando para trás momentos que talvez seriam muito agradáveis e gostosos por conta de não conseguir se ouvir, de olhar para si. Né? Então, a gente isso que vai você... colocando no automático e quando você vê, você já não sabe mais nem o que você queria, né? E eu acho que isso entra muito na falta de planejamento, né, Simone? Porque quando a gente planeja bem, quando a gente coloca as nossas prioridades e coloca foco na nossa prioridade, né? Por exemplo, levando a situação da sogra, a minha prioridade hoje é arrumar a minha casa. A minha prioridade hoje é estar com a minha família. Então, por exemplo, o meu trabalho, nesse momento, se eu priorizei a minha família, o meu trabalho vai ficar em segundo plano. Para mim, na minha profissão, às vezes é um pouco difícil, porque o paciente não escolhe a hora que ele vai passar mal, né? Então, às vezes eu tô com os meus filhos com febre, o marido tá fora de casa trabalhando também, não tenho quem me ajude aqui, porque sou sozinha, minha família é de fora. Então, putz, e agora? O que eu faço? Como que eu vou lidar com essa situação? Né? A primeira coisa que você tem que ter é calma, né? Porque senão, se a gente agir como essa mãe aí que se desespera, aí vai virar um tumulto. Você não vai conseguir resolver nem sua família, nem seu paciente, né? E tentar entender, olha, nesse momento, por exemplo, eu não posso presencialmente estar com o senhor. É saber dizer, eu não consigo fazer isso agora, nesse momento. Eu vou te encaminhar para um serviço onde você vai receber esse atendimento e assim que eu conseguir me organizar aqui na minha casa, né, ter quem fique com as minhas crianças, aí eu vou, né? Essa é a minha dificuldade na minha profissão. É saber mostrar para o meu paciente que não é porque eu não me importo com ele, é porque às vezes eu não consigo. Por exemplo, 10:30 da noite, quando eles ligam para pedir receita, ou quando, minha cabeça está doendo muito, às vezes eu não vou conseguir resolver. Porque o celular ficou no silencioso, porque eu tenho um bebê, eu preciso fazer ele dormir. E aí bate aquele negócio, putz, mas será que eu estou sendo ausente com o meu paciente, com a minha profissão? Não, a questão não é essa. A questão é que eu preciso conciliar, eu preciso integrar. E às vezes um vai sair perdendo e o outro vai sair ganhando. Igual aqui, quantas vezes que eu precisei deixar as crianças doentes em casa porque não tinha outra opção, né? E entender que isso não tá errado. A gente não tem que ser perfeito o tempo todo, né? E dar conta disso tudo o tempo todo. Não, tem momentos que a gente vai ter que lidar com essa imperfeição. E isso é um pouco relacionado ao nosso orgulho, né? Porque a gente, principalmente o orgulho profissional, que a gente sempre quer dar o melhor de si na profissão e dar o melhor de si na maternidade. E tem momento da vida que não vai ter como, que a gente vai ter que lidar com essa imperfeição. Por exemplo, eu terminei a faculdade grávida do Vicente. Eu tive ele no 6º ano da faculdade. Então, eu fiz uma pausa de 2 meses só e voltei para terminar, né, o internato.
Então, eu não conseguia amamentar o Vicente. Não teve como. Na época, as primeiras semanas aquilo foi bem difícil. Eu falei assim, meu Deus, eu não consigo, porque eu precisava ficar horas no hospital. Não tinha como eu voltar para amamentar ele. E era internato, não tinha essa garantia de, horário da amamentação, licença maternidade. Não, era uma coisa que se eu quisesse me formar com a minha turma, eu tinha que voltar. Então, no começo foi muito difícil. Eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, que é uma coisa muito legal, que eu quero muito. Enfim, naquele momento, aquilo parecia um bicho de 7 cabeças. Nossa, como eu sofri. Depois que passou, eu falei, poxa vida, tá bom, eu não amamentei. Mas isso fez alguma diferença hoje na minha vida? Depois de 5 anos? Talvez o Vicente tenha pego um pouco mais de virose do que o normal. Se ele tivesse sido amamentado até os 2 anos, ele não teria tido tanto. Mas tá aí, sobreviveu, né? Isso passou. A gente conseguiu lidar com essa situação. Com a Maria, já foi completamente diferente. Eu tive a escolha de poder ficar com ela. Então, a mesma mãe, né, em situações diferentes. E as situações é que fazem com que a gente tome algumas atitudes. E a gente tem que ser flexível com a gente. Porque se não tiver essa flexibilização, você não vai conseguir. Porque o amor de mãe, ele é muito sufocante às vezes, né? Você quer uma dedicação integral, você quer poder fazer o melhor pelo seu filho. E quando você trabalha fora, às vezes você vai ter que falar, putz, Mariana, Simone, vai com calma, né? Não é bem por aí. Segura aqui, faz ali, vai dando um jeitinho, né? Vai rebolando aí, mas vai dar certo, né? Que legal você falar isso, Mariana, porque realmente, né? Mas lidar com isso no dia a dia, você sabe bem que não é fácil. E Não, eu tenho certeza que tem muitas mães aqui que estão nos ouvindo nesse momento, né? Que entendem perfeitamente do que a gente está dizendo. Tem situações que eles realmente... colocaram aqui, ó, imperfeição bem-sucedida. Exatamente, é uma imperfeição bem-sucedida. É assim que a gente tem que lidar com isso. Lógico, Isso, a gente sempre quer o melhor, né, Simone? Mas nem sempre tá. não, nem sempre. Nem sempre aquilo que você acha que naquele momento é o melhor que você poderia fazer, você vai conseguir fazer, né? Embora você tenha clareza que de repente é o melhor eu amamentar o meu filho, né? Mas será que nesse momento eu consigo? Será que nesse momento está ao meu Exatamente. alcance? Vai Não. dar certo? Não, nesse momento não deu. No outro deu. A Maria eu já consegui amamentar até 1 ano. Que bom, que legal que deu certo, né? Que eu consegui conciliar a minha profissão com a amamentação. Mas era um outro momento de vida. Então, vão existir esses momentos que não vai rolar. Por exemplo, eu queria ser uma mãe super sarada, tá com um corpaço. Não dá. Nesse momento não tem como. A prioridade não vai ser a academia. A prioridade vai ser o quê? Cuidar da criança pequena e fazer o meu trabalho fora da casa também de maneira ideal. A academia vai ser feita no momento em que eu conseguir colocar isso na minha agenda, né? E olha só, né, Mariana? O modo de olhar para isso e o modo de se cobrar faz diferença, né? Porque também de nada adianta se aquele sentimento não for realmente verdadeiro para mim, né? Porque muitas vezes a gente não consegue dar conta de lidar e a gente não consegue perceber que você não é o teu melhor no momento não dá conta, né? O que é o teu melhor? Nesse momento, o meu melhor é isso que eu faço. Eu não consigo dar conta de ser uma mãe sarada, eu não consigo dar conta de ser aquela médica que está 100% presente em todos os momentos, na vida de todos os pacientes, mas eu também não consigo ser aquela mãe que meu filho está com febre, então eu vou ficar com ele, eu vou acompanhar ele hoje, eu não vou trabalhar, também não consigo. Né? E se eu não tenho um pouquinho de autoconhecimento, de inteligência emocional para olhar e entender que tudo bem, realmente eu piro, né? Realmente eu surto, porque aí são cobranças em cima de cobranças, né? E daí a gente começa a achar que é incompatível, né? O trabalho fora da casa com o trabalho de dentro de casa. E na verdade não pode ser esse o pensamento, né, Simone? Porque elas vêm para se completar. Eu penso que a mulher, quando ela trabalha fora, ela tem uma visão diferente do homem. Ela é mais arrojada depois que ela vira mãe. Ela consegue ter mais criatividade depois que ela vira mãe. A gente começa a gerenciar o tempo de uma maneira bem melhor, né, no trabalho. Eu vejo, por exemplo,
que quando eu preciso fazer alguma coisa na rua, tá? E meu marido também precisa fazer as mesmas coisas. Eu não sei nem se ele tá aqui me ouvindo, porque eu vi que a Amy entrou. É, é o seguinte, eu consigo fazer muito menos tempo do que ele. Porque isso é uma característica que a maternidade me trouxe. Então a gente acaba se tornando um profissional melhor depois da maternidade, né? A gente fica mais, eu acredito que a gente fica mais arrojado, né? E a maternidade, em contrapartida, o trabalho fora, em contrapartida, nos traz muito alento na maternidade. Porque quando a gente está pirando aqui dentro, eu não sei se com você é assim, comigo é assim. Quando eu tô pirando aqui na minha casa, ai meu Deus, a criançada não para de chorar. Opa, delícia, 1h30 eu tenho um consultório. Eu vou lá, escovo meu dente, chamo a rede de apoio e falo, ó, pessoal, agora é com vocês. E eu vou lá dar uma relaxada. Ai, que delícia ouvir isso, Mariana, porque é bem assim. Não é? Tem momentos que você fala, ai, que bom que eu tenho que trabalhar hoje, né? Sai do tumulto da muvuca e vai lá relaxar um pouco a cabeça, pensar em outras coisas. E aí a gente volta mais calmo, volta mais recarregado, volta com mais ânimo, com mais disposição. Eu tenho percebido agora, por exemplo, até falei ontem pro Leonardo, nossa, eu vou falar sobre maternidade e profissão amanhã com a Simone, justo nessa época, né, que para mim foi muito difícil. Eu tô passando por uma situação profissional bem complicada, porque escola sem receber as crianças, né? A gente sem funcionário, porque aqui em casa a gente tem respeitado bastante essa questão do distanciamento social. E eu preciso ficar com eles. E meu marido também é médico. Graças a Deus, a gente faz duas áreas que são áreas irmãs, né? O que o neurocirurgião, o que o neurologista faz, o neurocirurgião consegue resolver em grande parte. O contrário já não, né? Eu não consigo operar a cabeça. Mas ele assumiu grande parte do meu trabalho para que eu possa ficar em casa com as crianças. Tô morrendo de saudade. Nossa, se eu vejo meus pacientes por FaceTime, que eu só tenho feito telemedicina para poder ficar com as crianças. Eu morro de saudade, porque eu sou muito apegada a eles. Então, assim, que vontade de dar um abraço, que vontade de conversar, que vontade de ver, né? Porque o atendimento pela telemedicina, ao mesmo tempo que ele é legal, ele é muito imparcial, sabe? Fica uma coisa meio distante. Então, assim, a gente sente falta disso, né? Eu tô sentindo maior falta disso. Eu fico aqui o tempo integral. Então, às vezes eu tô aqui atendendo um paciente e daqui a pouco a Maria Isabel cai, porque ela tá começando a andar. E daí eu tenho que prestar atenção no que ele tá falando e a menina lá com a cabeça levantando um galo. Mas fazer o quê? É a situação. A mãe tem que se adaptar nesse caos que tá hoje em dia. Né? Eu não sei como que você tem feito com as suas crianças. Eles são um pouco mais velhos, né? Eu acho que talvez você consiga se organizar um pouco mais fácil com eles. Como é que tem sido para você? Então, Mariana, realmente, os meus são mais velhos, então facilita muito, né? Porque aí eu tenho um de 14, outro de 8, então eles já têm mais autonomia, já conseguem fazer as coisas por conta, então dá para administrar de uma maneira bem melhor. Mas é claro, como você bem disse, de uma hora para outra você tem que ser a prof da escola, né? Porque eles vão tirar a dúvida com você, eles vão fazer os trabalhos com você. Você tem que cozinhar, lavar, passar, organizar e trabalhar. Então essas situações assim exigem bastante e realmente você precisa, né, achar uma maneira de administrar que você ainda fique deixa eu dar uma respirada aqui e ver o que eu atendo primeiro, o que eu faço para as coisas não saírem do controle, né? Por exemplo, faz mais ou menos uns 60 dias, né, que nós estamos vivendo essa situação. Hoje é a segunda vez que eu passei um delineador. Tem dia que eu não escovo o cabelo. O dia que eu não vou fazer FaceTime com o paciente, nem escovo o cabelo. Só passo um toque aqui e vamos. Porque eu acho que nunca foi exigido tanto das mães como nesse Como momento. agora. Nossa, e esse Exato. negócio de escola em casa, de homeschooling, tira a gente um pouco do sério, né? Porque a gente não é preparado para isso, né, Simone? Ainda você tem preparo para isso, eu não. Então, assim, nossa, tem hora que será que eu estou ensinando direito? Material dourado? Nossa, parece que eu vi isso quando eu tinha 7 anos, depois nunca mais soube, né? Então, assim, para a gente entender que realmente não dá para se cobrar demais. Eu acho que tentar realmente conciliar, eleger as prioridades. E tem uma coisa que eu acho que eu sou bastante católica e até pedi para uma
minha tia, que é minha madrinha, me mandar algumas referências, porque ela é uma mulher que trabalha fora e é uma mulher que é mãe também. E ela me mandou uma coisa muito legal de São José Maria Escrivá. Não sei se você já conhece, se você já ouviu falar Não, nele. não É bem legal. conheço. Ele é um santo católico que prega bastante a santificação por meio do trabalho, tá? E ele fala o seguinte em relação à maternidade, à família e ao trabalho fora, né? Ao trabalho doméstico e ao trabalho lá fora. Que os dois trabalhos são compatíveis. É você que tem que fazer com que eles se tornem compatíveis. E uma das dicas... Mari, Estava falando com você aqui, estava ligando uma travou. paciente. Travou um pouquinho. Voltou agora? Era uma Voltou. paciente que estava ligando. Que ele fala que eu acho que é bem bacana. Faz o que deves e está no que fazes. Então, naquele momento que você está se dedicando ao seu filho, esteja de verdade com ele, né? Esqueça o seu trabalho, deixe o celular de lado e aprecie aquele momento, né? Não esteja só de corpo presente, esteja presente verdadeiramente. Assim como você foi trabalhar, então, pera lá, já organizei toda a minha rede de apoio dentro da minha casa para que os meus filhos, o meu marido, eles estejam seguros, eles tenham apoio e que eu consiga lá fora exercer de maneira correta o meu trabalho. Que o meu pensamento também esteja no meu trabalho na hora que eu estou fazendo aquela profissão, né? Aquilo que eu me predispus a fazer. E tentar, outra coisa que eu acho que está muito difícil hoje em dia, não gastar tempo com besteiras, né? Eu não sei como você tem visto isso em outras famílias, mas eu percebo isso aqui em casa e tenho bastante dificuldade, inclusive é uma coisa que eu estou tendo que trabalhar e estou tendo que lutar muito, é tempo com bobagem. Por exemplo, Instagram. A gente senta para lidar com o Instagram. É um tempinho ali que você tem disponível, que você já brincou com seu filho, que você já trabalhou e você está dando uma descansada. Você acha que vai ser só 5 minutos. Quando você vê, já faz 20 minutos que você está ali. E você perdeu um tempo que talvez você pudesse usar, nem que fosse um tempo para você usar para se planejar, para se organizar, né? Para ver como que você vai fazer com a sua tarde, com o seu supermercado. E aí esse tempo já não existe mais para você. Já não existe mais nem para o seu trabalho, nem para a sua família. Né? Eu não sei como que você tem visto essa queixa das mães, essa queixa das famílias, até dos filhos. Às vezes o Vicente chega para mim e fala assim, mãe, você tá estragando de novo? Né? Porque é um estrago mesmo que faz na vida da gente isso, né? Nossa, Mari, perfeito você trazer isso, sabe? Porque como as redes sociais, né, e tudo isso roubam um tempo da gente e que se a gente não fica atento, você acaba assim se perdendo, né? E eu penso que todas as famílias, do modo geral, têm sofrido muito com isso, né? É uma queixa constante e é um assunto que não é de hoje que está aí, mas com essa quarentena se intensificou, porque agora tudo, né? Você resolve tudo é pelo celular, né? Tudo pelo celular. E aí aquelas práticas assim que são mais antigas e que de repente são tão valiosas, né? Práticas que a gente poderia ter com a família, parece que realmente vão ficando mais distanciadas, porque chega uma hora que de repente não cabe mais, né? Outro dia eu até cobrei aqui em casa mesmo, né? Dos meus, eu falei, olha, vocês têm bastante joguinhos, assim, jogos de tabuleiro mesmo, né? Jogos que dá pra gente jogar juntos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rodízio de jogos, né? Vamos fazer que toda noite a gente vai escolher um joguinho. E daí lá no final da semana, a gente vai ver quem que vai ser o ganhador dos jogos. Quem for o ganhador vai ganhar R$10 no final de semana. Né? Uma maneira que eu achei para incentivá-los, para entrar em contato de novo com aqueles jogos. Porque realmente você acaba ficando escravo, né? Você acaba ficando refém da tecnologia e aí você olha para aquele momento que parece tão simples, mas não é. Por quê? Porque é no momento que você está conversando com o outro, que você está interagindo com o outro,
que você está desenvolvendo habilidades que são assim fundamentais. Você tem que aprender realmente a esperar a vez do outro jogar, né? Você tem que falar com o outro, você tem que olhar nos olhos. Então, são essas habilidades que hoje a gente não pratica, nem mais enquanto família. Muitas vezes os nossos filhos não têm a chance de praticar, e agora mais do que nunca, né, fechados em casa, eles não têm esse desenvolvimento, eles não sabem se comportar, não sabem interagir na presença do outro. Então eu acho que isso é algo assim que preocupa. E toda chance que a gente tiver, né, para ofertar para os nossos filhos esses momentos de interação, a gente precisa fazer. E é um tempo de qualidade, né? Você substitui o mundo digital por um momento em que você está conversando, em que você está participando, em que você está instruindo e que você está trabalhando realmente essas qualidades que a criança precisa desenvolver no mundo social, que infelizmente foi tirado dela agora, nesse momento, né, Simone? Sim, e para algumas crianças, né, Mari, você sabe bem, é algo que é mais fácil. Tem crianças que são super descoladas, que elas falam bem, que elas se comunicam bem. Estar com o outro, falar com o outro, é uma habilidade assim nata para algumas crianças, né? Elas sabem perfeitamente, elas olham, elas se comunicam. Tem outras que não têm essas habilidades. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, coitado, nasceu sem habilidade? Não, a gente vai desenvolver. E como que, né? A gente vai desenvolver. E como que a gente faz isso? A gente espera ele ir para a escola e vê no que dá, né? Não, a gente pode fazer isso em casa. Então, esses momentos assim que a gente está tendo agora são ideais para a gente buscar isso, né? Poxa, eu fico reclamando tanto de repente que eu não tenho, que eu tenho medo, que o meu filho, né? Eu percebo que ele tem algumas dificuldades, então eu posso sim aproveitar esses momentos e ajudar, né? Seja qual for a dificuldade. Exatamente. A gente estava falando sobre isso numa live da semana passada, que eu fiz com uma colega que é gastro, sobre saúde mental. É de usar esse tempo que a gente tem agora para melhorar, né? É você tentar usar essa dificuldade para potencializar as coisas que você acha que precisam ser melhoradas, né? Isso nos nossos filhos. E também no nosso relacionamento familiar, conjugal, né? Que é uma coisa que eu tenho conversado bastante com as minhas amigas sobre isso. Eu acho que nunca a gente esteve tão próximo dos maridos como a gente está agora, nesses últimos 60 dias. Né? Analisar aquilo que a gente pode fazer e trazendo um pouco para o nosso tema, conversar com o teu cônjuge, com o teu esposo, com o teu companheiro, como que os dois podem se auxiliar para que a atividade profissional lá fora consiga estar integrada com a vida doméstica. Porque quando você tem um marido que te auxilia, um companheiro que te auxilia, por exemplo, olha, eu vou ficar esta manhã aqui para que você possa fazer lá fora, né? Isso se torna muito mais fácil. E aí, e às vezes a gente só culpa o marido, né? Fala assim, você nunca fica com as crianças para que eu possa exercer a minha atividade profissional de maneira adequada, para que eu possa fazer um curso. E a gente sempre coloca isso no momento que a gente está com muita raiva, né, Simone? Então, aí tem uma falha de comunicação muito grande e o negócio não se resolve. Então, vamos aproveitar agora para a gente estabelecer metas. Olha, daqui para frente, quando as coisas começarem a voltar ao normal, eu tenho muita vontade de fazer um curso. Você consegue se programar de ficar com os filhos para que eu possa fazer, para que eu possa me preparar, para que eu possa estudar, para que eu possa me aperfeiçoar? Né? Usar esse tempo agora para tentar melhorar o diálogo. Né? Eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande. Até da maneira como os nossos filhos vão perceber isso. Né? Porque a gente é muito exemplo, né, Simone? Perfeito, Mari. Fala sempre disso, né? E mostra muito isso pra gente. Então, perfeito. Dá esse exemplo da comunicação, né? A gente é modelo, né? E olha só que bacana, porque quando eu exerço esse modelo de realmente conseguir colocar a minha necessidade para o meu parceiro, eu estou dando um modelo não só para ele, mas também para o meu filho. Porque assim essa criança está percebendo que quando ela também tem uma necessidade, como que ela pode colocar aquilo para o outro? Que ela não precisa falar da necessidade dela acusando o outro, que ela não precisa falar da necessidade dela gritando, batendo, explodindo, que ela pode realmente chegar e falar, olha,
eu estou precisando disso, eu gostaria muito disso. Você acha que você pode me ajudar em relação a isso? O que você acha que você pode fazer? Né? Como que você pode contribuir? Então, olha que modelo mais lindo que a gente está dando de como resolver conflitos, de como resolver situações. Porque muitas vezes, né, a nossa queixa com as crianças é uma queixa muito comum. Poxa, mas ele para tudo ele chora, para tudo ele grita, ele não consegue resolver, ele não consegue falar do que ele precisa, não consigo entender. Né? E a criança, às vezes, ela não tem, às vezes não, ela não tem esse repertório que nós temos, né? De conseguir chegar e falar claramente, mãe, eu estava pensando, sabe, eu estou aqui ansioso porque faz dias que eu não corro, que eu não brinco, que eu não interajo, então essa ansiedade que eu estou sentindo, mãe, você acha que tem alguma maneira de você me ajudar? A criança não vai fazer isso, ela sente aquele desconforto, ela não sabe o que é, ela fica maluca da cabeça, ela sai correndo, gritando. Exatamente. E aí, né, a gente não sabe o que faz, fala, mas meu Deus, que pior. Então, é isso que a Mari trouxe, é perfeito, né? Que modelos que eu posso ofertar, tanto nessa relação com esse parceiro, para os meus filhos, porque quando esse meu parceiro também tiver uma necessidade, ele vai lembrar do modelo que eu uso para falar com ele. Pode ser que não lembre da primeira, pode ser que não lembre da segunda, mas daqui a pouco ele lembra, né? Mari, ficou mudo de repente. Tá me ouvindo agora? Agora voltou. Uhum. Isso tudo é treinamento, né? Quando a gente começa a namorar, a gente briga um monte, sempre, né? A maioria dos casais brigam um monte. Conforme a gente vai se conhecendo, vai entendendo a maneira como a gente tem que falar com aquela pessoa, né? Quais são as ferramentas, as palavras que a gente precisa escolher, tudo vai ficando mais fácil, né? A comunicação vai sendo mais fluida e a gente vai conseguindo as metas que a gente queria, só que com inteligência emocional. Isso. E olha só, né? O que os estudos assim apontam hoje, né? Que isso que a Mari está trazendo porque antigamente a gente tinha uma ideia assim de personalidade pronta e acabada, né? Então assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então eu não posso aprender a fazer de maneira diferente, porque esse é o meu jeito de ser. Porque a minha avó já era assim, porque a minha mãe também, então eu também sou assim. Eu sou explosiva mesmo, eu sou brigona mesmo, né? Porque na minha família, todo mundo é. E hoje, né, a ciência vem dizer que não, vem dizer que realmente nós estamos em processo de evolução até o último dia. Né? Eu brinco aqui em casa com os meus filhos quando eles, às vezes, né, sai atrito entre eles e eles falam, porque fulano é chorão mesmo, fulano é isso. Eu falo, ninguém é nada. Ninguém é nada. Fulano está hoje assim, né? O fulano chorou hoje. Ele ficou irritado, mas ninguém é nada, porque a gente está em processo o tempo todo, né? E a neuroplasticidade hoje vem dizer disso, vem dizer dos caminhos incríveis que a gente pode percorrer, das mudanças maravilhosas que a gente pode ter ao longo da vida e que nós somos seres em evolução. Então eu acho que isso é tão libertador, né? E é tão bom. É tão bom a gente pensar e a gente acreditar que a gente pode ser o que a gente quiser e que os nossos filhos também, né? Que eles não nasceram assim lá em miniatura, que eles não estavam lá dentro do espermatozoide em miniatura e só estão se desenvolvendo e estava tudo determinado já, né? Então eu acho que isso é maravilhoso. E nem a gente impor aquilo que a gente gostaria que eles fossem, né, Simone? Que é uma coisa que a gente tem que se policiar quando a gente é mãe. Entender que a página da vida deles está em branco para que eles desenhem. A gente só vai auxiliar. E aquela mensagem ontem que você mandou de Dia das Mães da Madre Teresa de Calcutá, né? A gente Eu só achei vai linda aquela ensinar. mensagem. A gente vai estar junto para aparar as arestas, para dar colo quando for necessário, para tentar de alguma maneira algum conselho, né? Porque nem sempre também a gente vai saber aconselhar da maneira mais correta, né? Infelizmente nós somos falhos. Alô? Oi, pausou. Mari, oi, De travou. novo, né? Agora voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. De novo. Uhum. Tocou de novo aqui meu celular. Você tem uma noção, olha, essa é minha manhã em casa. Tadinha. Três pacientes. Mas é assim, daqui a pouco eu ligo para eles.
Tem Ai, uma ai. coisa que eu queria falar, que eu acho que deixar assim, se eu pudesse, algumas diretrizes da mãe que trabalha fora e da mãe que quer também ser uma boa mãe dentro de casa, que eu chamo da regra dos 4 As. Já ouviu falar? Não, Mari. Ó, são 4 palavras: adiantar, assumir, aprender e amar. São essas 4 palavras que tem que regir nossa vida, né? Mas principalmente essa questão de trabalhar fora. Adiantar, né? Como que eu posso, como que eu uso isso como regra da minha vida, profissional e familiar? É tentar me organizar para realizar com antecedência aquilo que pode ser feito, tá? E lembrando sempre de eleger, como a gente já colocou, a prioridade. Como que a gente faz isso? Em casa, a gente precisa ter uma gestão de trabalho, como a gente tem, por exemplo, lá na nossa clínica. Né? A N5 ela funciona de uma determinada maneira, a gente faz um planejamento, a gente segue metas, né? A gente trabalha muito com a comunicação entre os médicos, entre o médico e paciente, médico e equipe que trabalha, que auxilia a secretária. Né? Aqui em casa também precisa existir essa gestão, fixar meta, estratégia, delegar tarefas, né? A mãe que trabalha fora, ela precisa delegar. Por exemplo, a minha sogra trabalha fora também, em tempo integral. Às vezes eu preciso delegar função para ela. Ó, infelizmente, você vai precisar faltar no trabalho hoje, porque hoje eu não consigo faltar, né? Isso, às vezes é difícil para a gente fazer isso, né, Simone? Muito, Então, muito. delegar isso é muito importante para que dê certo. E essa delegação precisa ser feita como uma comunicação ideal, que é aquilo que você colocou. A maneira como eu vou falar, por exemplo, a maneira como ela falou para a sogra, que não dava para a sogra vir tomar café, né? Se ela tivesse falado daquele jeito, ok, a sogra entenderia, não teria problema nenhum, né? Então, usar as palavras corretas. Outra coisa que vai ajudar é estabelecer data e hora para cada tarefa. Sabe aqueles plannerzinhos? Aqueles, não sei se você utiliza. Do que, Mari? Aquele segunda, terça, quarta, quinta e os Ah, tá, horários. tá, tá. Não, não utilizo, mas Eu acho sei. que é Você uma diz boa assim para dica também. casa, né? Que a É, gente porque utiliza eu pro grudo na consultório. geladeira aquilo, sabe? Eu grudo na geladeira e a gente coloca as metas da segunda, o que nós vamos fazer, Vicente, nós vamos fazer isso, Vicente tem atividade tal, porque senão eu esqueço, você sabe, né? Quantas vezes que eu esqueci de levar ele? Porque eu não usava o planner. Agora que eu uso o plannerzinho, eu já não esqueço mais. Tá certo que agora as atividades são pequenas, mas, por exemplo, eu faço um planner de como vai ser a alimentação da semana, o que nós vamos lavar hoje, o que nós vamos passar hoje, né? E isso, a gente ganha tempo com isso. Porque quando a gente se organiza, os imprevistos, eles podem até acontecer. Mas se a gente está planejado no restante, a gente consegue lidar melhor com esse imprevisto. Você não acha? Com certeza, Mari. E cada mãe pode achar o seu jeitinho de organizar, né? Eu até tô com o meu É, aqui, ó. O que que eu uso? Ó, post-it. post-it. Post-it para tudo. Acho ótimo também. É uma excelente opção, porque daí a gente vai se lembrando daquilo que a gente tem que fazer, né? E as coisas se tornam mais flexíveis, né? Quando a gente está organizado. E em relação ao assumir, né? Custa. E a gente tem que assumir essas tarefas de maneira responsável, estar presente naquele momento, entender que quando a gente assume essa responsabilidade de maternar, algumas coisas vão ter que ser colocadas em segundo plano, né? E lembrar sempre daquilo que a gente deve priorizar, que eu acho que é o bem-estar humano, antes de qualquer outra coisa. Né? O bem-estar da sua família, o bem-estar do seu filho, principalmente, né? Quando a gente fala de maternidade e profissão. E aprender. Uma coisa que ajuda é isso, é a gente conversar, a gente ver como que é a sua experiência, Simone, como que você faz na sua casa? Como que o fulano faz para dar certo, para dar conta? Mas aprender e ver que lá é diferente. É tentar adaptar a sua realidade, mas não querer que seja igual. Né? Porque, por exemplo, o trabalho de uma blogueira, às vezes eu fico me comparando, puta merda, olha a blogueira, tá sempre arrumada, cabelão feito, unha feita, e eu tô aqui parecendo um lixo, né, com 1.500 receitas para fazer, filho chorando, e a vida delas parece perfeita. É um tipo de trabalho, com certeza ela tem as dificuldades dela,
né? Então, assim, é a gente tentar achar uma semelhança, mas não tentar aplicar a realidade da vida daquela pessoa no nosso jeito de maternar, né? E Perfeito, fazer tudo Mari. com amor, né, Simone? Porque quando a gente faz com Isso, amor, fica mais fácil. isso faz toda a diferença, né? E eu acho que a gente conseguiu olhar para as pessoas que, de alguma maneira, são significativas com admiração e tentar trazer o que elas têm assim de legal, de positivo, tentar incluir, pegar para a gente, sabe isso que a gente faz? Pegar um pedacinho de cada um para a gente? Para se Ok, construir. isso. Agora, não você querer realmente fazer como aquela pessoa faz, ou porque para ela, né, ela tem a história dela, ela tem a realidade dela, tem a vida dela. Talvez não A vai caber prioridade dela, né? a prioridade dela, não vai caber da sua vida, né? Enquanto você falava, eu lembrei agora que a Roberta é a minha sócia, né, aqui na Singular, e é uma pessoa que eu admiro e tenho assim grande respeito. E a Roberta também, ela vive um momento assim diferente da vida. Ela ainda não é mãe, né? Ela tem outras prioridades no momento. E a Roberta é uma pessoa muito estudiosa, né? Então, às vezes, a gente, de repente, começava a fazer um curso juntas ou ler um livro juntas. E aí, dava uns 2 dias, ela dizia: ai, nossa, eu já terminei o livro, ou eu terminei o curso. Ah, eu ficava assim: meu Deus, como assim? Exatamente. Como É bem... assim ela terminou o livro? Como assim ela já fez o curso e eu? Ah. Então aí você, né, tem que cair a ficha, mas para mim não, mas claro que não, claro que não. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido que fica em casa, eu tenho que dar conta do almoço, eu tenho, sabe? Então assim, poxa, eu admiro. Acho muito bonito essa parte dela ser tão estudiosa, acho. Posso pegar um pouquinho para mim? Pego, né? Com certeza ela me incentiva muito e me auxilia nesse caminho. Agora, não adianta eu querer fazer um curso em 2 dias. Não adianta eu querer ler um livro em 3 dias. Eu não vou conseguir. Eu vou me frustrar, né? Se eu Não for é a ficar sua tentando. realidade, né? É. É a minha realidade. Então, isso que você trouxe, Mariana, é muito significativo, é muito rico. É a gente pegar coisinhas, né, das pessoas assim que podem ajudar, que podem facilitar esse processo de se tornar mãe, que é um processo. Ninguém nasce mãe, né? A gente se torna mãe e a gente se torna mãe dia após dia, com tudo que acontece, com todas as fases que a gente passa, né? A gente vai se tornando mãe. Então, eu acho que isso que é assim a coisa mais linda da maternidade, né? Que a gente se torna mãe todos os dias. E nesse tornar-se mãe, a gente vai pegando pedacinhos das pessoas e vai aprendendo junto, né? É um Mariana, processo de construção, né, Simone? E a gente tem que ser flexível com a gente, sempre, né? Para que as coisas sejam mais fáceis. Eu com queria só. certeza. O nosso tempinho está acabando, mas eu queria falar uma última coisa. Que às vezes a gente acha que o trabalho é um fardo, né? E que trabalhar fora e ser mãe é muito cansativo e muito estressante, a gente só vê o lado negativo. E não é. Porque quando a gente tem um trabalho que exige da gente e quando a gente tem uma família, a gente, na verdade, tem muita sorte. Nós não somos vítimas, nós somos beneficiários de grandes dons. E a gente tem que saber trabalhar com isso, Que né? lindo, Então, Mari. fico muito feliz que você me convidou, porque, como eu já coloquei, eu admiro muito o trabalho da Singular, o seu trabalho, o trabalho da Roberta. Eu acho que vocês são incríveis, maravilhosas, e tem me ajudado muito, me auxiliado muito em desenvolver no Vicente, e mais pra frente também na Maria, com certeza, a inteligência emocional. Então, assim, se eu pudesse deixar alguma coisa para quem está assistindo a gente aqui nesse momento que, principalmente a mãe que trabalha fora, né, que precisa de uma rede de apoio, busque atendimento especializado de profissionais competentes para fazer com que os seus filhos cresçam com inteligência emocional. Tudo na vida deles vai ser mais fácil. Se existe um legado que você pode deixar para o teu filho é esse. Ele se conhecer, né? Ai, obrigada, Mari, viu? Muito obrigada. Eu fico Eu que agradeço. muito feliz com as suas palavras, muito feliz por você confiar no nosso trabalho, né? Por você ter aceito esse convite hoje. E realmente, você é uma mãe singular, né? Uma mãe que tem essa maneira de olhar para o agora, olhar para tudo que acontece
e com leveza, com amor, com sensibilidade. Isso faz toda a diferença. Queria te agradecer demais, e essa conversa ainda ia longe aqui. A gente tem que fazer outras lives para conversar de outras coisas. Uma delícia falar com você, de verdade. Eu que adoro. Você é uma pessoa muito leve. Tudo acabar para poder ir nesse espaço lindo, escutar esses passarinhos cantando, porque faz muita falta pra gente. Querida, obrigada. Beijo para as crianças, viu? Beijão. Os seus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, obrigada para todo mundo que participou da live. Que delícia. Muito obrigada mesmo. Bom dia para vocês. Na quarta-feira, a gente tem uma live muito especial também, né? Com uma pessoa que é incrível, que é a Elaine. E o tema da live é Tempo de Ser Mãe. Ela vai falar um pouquinho das escolhas e de tudo isso que permeia a maternidade. Tá joia? Espero vocês, então, quarta-feira, às 9 horas. Beijo, beijo. Bom dia para todo mundo.